quando a gente fala em testes sorológicos, a gente está falando em testes que visam identificar a presença de anticorpos. Existem diferentes metodologias para isso. Isso pode ser feito dentro de um equipamento, que vai fazer um processamento, identificação desses anticorpos e quantificação desses anticorpos. E existem aqueles testes que nós chamamos de testes rápidos, cujo resultado aparece ali em cerca de 15, 30 minutos. São os testes semelhantes àqueles testes de farmácia para gravidez, em que a leitura é feita com uma banda que é formada por esses anticorpos marcados. Então, a principal diferença é a forma de realizar. O teste rápido, obviamente, ele tem a grande vantagem de ter um resultado ali naquele momento, mas ele não permite comparação de resultados, ele é apenas qualitativo, é sim ou não. Enquanto os testes sorológicos são realizados em equipamentos, por ELISA ou quimioluminescência, por exemplo, eles soltam um resultado que pode ser comparado e acompanhado prospectivamente. A princípio, a gente não tem informações para questionar a metodologia, seja teste rápido ou seja teste por quimioluminescência ou por ELISA, um teste automatizado. Cada laboratório tem que validar e ter uma justificativa própria para estar oferecendo determinados testes. Acho que a grande preocupação do indivíduo que busca a realização de um teste desses, seja num laboratório grande ou um laboratório pequeno, é ter a segurança de que esse laboratório é capaz de fazer a validação para poder dar um resultado fidedigno para o cliente. Existem 4 grupos principais de imunoglobulinas: IgA, IgG, IgM e IgE. A IgE é para casos de alergia ou para doenças parasitárias. As outras 3 elas são formadas como reações a determinados agressores exógenos, como, por exemplo, um vírus. A IgG é uma imunoglobulina que é formada a longo prazo e que visa a proteção a longo prazo do indivíduo. A IgA e a IgM são formadas precocemente como resposta rápida. A IgM é encontrada principalmente no sangue, enquanto a IgA é uma proteína, uma imunoglobulina que é secretada nas mucosas, por exemplo, na mucosa nasal, na mucosa intestinal. Então, no caso, por exemplo, de um vírus intestinal, a IgA vai estar presente lá no intestino. No caso de uma infecção viral respiratória, a IgA está presente na mucosa respiratória. A princípio não existe por que preferir uma delas, seja IgA ou seja IgM. Na verdade, o importante é ter um método que seja fidedigno. O aparecimento das duas é praticamente idêntico. Seja um teste sorológico, seja um teste de PCR para COVID ou qualquer outro tipo de doença, o importante é que nós tenhamos a consciência de que o teste em si não é o definidor de doença. O teste, seja qual for, é um adjuvante no processo de diagnóstico. Então, é fundamental que o quadro clínico do indivíduo esteja casado com aquela informação que está vindo pelo teste, seja sorológico ou seja PCR. Quer dizer, o indivíduo que tem uma alta suspeição de ter COVID, mesmo com PCR negativo, ainda se mantém a suspeita de COVID e as medidas de isolamento devem ser adotadas. No caso do exame sorológico, é a mesma coisa. Então, nós requisitamos que exista um pedido médico para que nós e o paciente tenhamos segurança de que a interpretação daquele resultado vai ser conforme o que está acontecendo com o indivíduo que colheu o sangue. Então, a sorologia ela tem a função de identificar o indivíduo que teve contato com o vírus. Então, seja IgM ou seja IgG, a resposta e a conclusão que se tem de um exame positivo é o indivíduo teve contato com o vírus em algum momento. Se for IgM positiva, possivelmente há pouco tempo. Se for IgG apenas positiva, a gente entende que esse contato foi a longo prazo. Nesse momento, a gente não pode tecer nenhum tipo de conclusão em cima disso. A gente não pode dizer que o indivíduo que tem IgG positiva é um indivíduo que tem proteção, por exemplo, para um novo episódio ou um episódio de infecção pelo COVID.
A gente tem isso como analogia a outras doenças, por exemplo, a hepatite B, a gente detecta anticorpos da vacina e aí a gente conclui então que o indivíduo está protegido, mas essa evidência a gente não tem no caso do Covid ainda. Principalmente porque a defesa por doenças infecciosas virais é principalmente por meio da imunidade celular, dos linfócitos T. Então, na verdade, os linfócitos B e a produção de anticorpos estão ali como marcador desse contato, dessa presença prévia do vírus. Não, um resultado negativo, ele não exclui a presença de doença, seja na sorologia ou seja no PCR, né? Um resultado positivo dá para a gente informação de que existe a presença do vírus, no caso do PCR, ou de que houve contato com o vírus, no caso das sorologias, mas um resultado negativo pode estar dentro de um período em que o vírus não é detectável ainda, ou dentro de um período que os anticorpos ainda precisam aumentar a quantidade, né? O organismo precisa aumentar a quantidade deles para que possa ser detectado pelos métodos. Lembrando que é uma doença muito recente, né? A gente está falando de uma doença que começou a circular aí em janeiro desse ano, então todos os métodos que estão sendo desenvolvidos para diagnósticos sorológicos são de primeira geração, e a gente espera aí que existam outros métodos que vão ser desenvolvidos futuramente que sejam mais sensíveis, ou seja, que consigam detectar anticorpos mais precocemente. Então, invariavelmente, qual é o tempo pós-exposição, mesmo o indivíduo que teve doença documentada, a gente tem visto sorologias que permanecem negativas por um período muito longo. Isso também não significa que o indivíduo não tem proteção, essa é uma conclusão que a gente não pode tirar nesse momento. Toda doença ela envolve um agente e a suscetibilidade de um eventual indivíduo a esse agente. Então, no caso que você tem uma casa, por exemplo, um indivíduo que teve um caso documentado e os outros não tiveram casos documentados, são inúmeras situações que podem ter acontecido. Primeiro, o indivíduo pode não ter transmitido a doença por diversas questões aos demais familiares. Segundo, os demais familiares podem ter tido uma doença subclínica, podem ter tido inclusive uma infecção sem sintoma algum. E a resposta imunológica ela é muito variável entre as pessoas. Então a gente vê indivíduos que têm diagnóstico de Covid, que tiveram diagnóstico documentado de Covid por PCR, tiveram doença manifesta e muitos dias depois a gente não consegue ainda detectar os anticorpos. Então isso pode acontecer porque os indivíduos que estão naquela casa ou não tiveram contato com o vírus ou porque a resposta imunológica deles não gerou ainda os anticorpos ou porque os métodos que existem atualmente não são capazes de detectar os anticorpos que estão presentes naquele indivíduo. Então, essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta precisa atualmente, né? A gente usa isso como uma analogia de outras doenças. Por exemplo, no caso da hepatite B, que após a terceira dose da vacina a gente faz a dosagem de anticorpos para saber se a vacinação foi efetiva. E no caso da hepatite B, a gente sabe por evidências científicas de que a presença de anticorpos significa defesa contra a hepatite B, mas a Covid ainda é algo que a gente está aprendendo, né? Nesse momento o que a gente pode dizer a presença de anticorpos, seja IgM ou do tipo IgG, no indivíduo contra a Covid, significam que ele teve contato com o vírus em algum momento, tendo manifestado ou não doença. Qualquer conclusão nesse exato momento ainda é um pouco precipitada. A gente vê casos anedóticos aí na literatura de indivíduos que tiveram um novo episódio de infecção. Na verdade, são relatos não são de novas doenças, são de vírus que foi novamente detectado. Então, a gente não sabe o quanto levar isso realmente, qual a importância disso. Mas o mais importante nesse exato momento, a gente não sabe se as pessoas realmente se protegem, estão protegidas do Covid por terem anticorpos anti-Covid. Então, o teste sorológico ele deve ser realizado em qualquer indivíduo que precise documentar que teve contato com o Covid. Então, esse teste pode ser feito, por exemplo, no indivíduo com sintomas que não teve acesso precoce ao PCR. Então, ele pode fazer esse exame após o 10º dia de sintomas, por exemplo, e aí documenta-se que aquele episódio que ele está tendo de doença é Covid. E o indivíduo pode fazer esse teste
para ter um diagnóstico retrospectivo de uma doença. Por exemplo, o indivíduo chegou há 2 meses da Europa, naquele momento teve um quadro respiratório que não foi investigado e agora resolve tentar documentar o que aconteceu previamente, então um teste sorológico pode identificar isso. Então são 2 situações, né? O diagnóstico tardio ou um diagnóstico retrospectivo. Não precisa de nenhum preparo especial por parte do paciente, né? Como a gente está, não precisa de jejum, por exemplo, mas como a gente está lidando com indivíduos que potencialmente têm a doença, o laboratório lida com esse paciente de forma diferente, então o colhedor vai colher com uma proteção especial e esse teste vai ser colhido também numa unidade especial em que não vai haver contato com outros indivíduos que estão fazendo outros tipos de testes. Um indivíduo que tem sintomas há 3 dias, ele está no melhor momento para colher o exame de PCR, que detecta a presença do vírus. O teste sorológico ele deve ser colhido apenas após o 10º dia de sintomas. Testes rápidos são uma forma de fazer um teste sorológico. O teste sorológico é um teste para detectar a presença de anticorpo. Os testes rápidos, aquilo que a gente chama de teste rápido, eles são feitos por uma metodologia chamada imunocromatografia por difusão lateral. Então, é uma sorologia por um método específico.